Seja bem-vindo ao canal Histórias de Terror. Já passamos de 1000 inscritos e convidamos a você que não se inscreveu se inscreva para alcançarmos nossa meta de 5000 inscritos. Não esqueçam de deixar o seu like. Vamos às histórias? Os olhos de Luísa. Ao entardecer, no ponto de ônibus, Luísa esperava o ônibus para a faculdade que cursava no período noturno. Foi quando um desconhecido sentou-se no banco ao seu lado. O estranho olhou admirado para os olhos de Luísa e disse: "Que olhos lindos você tem, os mais bonitos que eu já vi." Luísa, sem graça, agradeceu, e por educação retribuiu o elogio dizendo que ele também tinha olhos bonitos. O homem sorriu e respondeu: "Que nada, eu queria ter os seus olhos." Passaram-se 5 minutos e os dois não falaram nada. Até que o ônibus chegou e Luísa se despediu e entrou apressada. No caminho para a faculdade, Luísa percebeu que havia esquecido seu caderno no banco do ponto de ônibus. Agora era tarde demais, não tinha como voltar para procurar o caderno, então ela deixou isso de lado, depois pediria emprestado o caderno de alguma colega da faculdade. Tirou da bolsa um espelhinho e olhou-se nele, lembrando do que aquele homem havia dito sobre seus olhos. Realmente, eram lindos os seus olhos verdes e amendoados, com cílios longos e escuros. No dia seguinte, à mesma hora, no mesmo ponto de ônibus, chegou aquele mesmo homem que elogiara os olhos de Luísa no dia anterior e entregou-lhe o caderno que ela havia esquecido. Luísa ficou surpresa e muito agradecida, se distraiu e perdeu o ônibus. Luísa se despediu do desconhecido e levantou-se apressada para pegar um táxi, pois teria uma prova na faculdade e justamente no primeiro horário. O homem, muito gentilmente, ofereceu-lhe uma carona até a faculdade. Luísa agradeceu, mas disse que preferia ir de táxi mesmo porque não queria incomodá-lo. "Não é incômodo de maneira alguma. Meu carro está estacionado logo ali adiante, e é difícil de encontrar um táxi por aqui e o próximo ônibus só passa daqui a meia hora. Você vai acabar perdendo sua prova." Luísa relutou em entrar no carro de um estranho, mas estava atrasada e sabia que não havia outra opção. Tinha estudado muito para essa prova porque sua nota na prova anterior dessa disciplina ficara abaixo da média. A matéria era difícil e o professor era terrivelmente rígido. Se perdesse esta prova, teria que fazer a prova de segunda chamada, que certamente seria bem mais difícil e ela precisava muito dessa nota. Não podia perder essa prova. Então, sem outra opção, Luísa acabou aceitando a carona daquele estranho. Entrou no carro dele e saíram. O homem tomou um caminho diferente do trajeto que o ônibus sempre fazia, e disse que conhecia um caminho mais rápido até a faculdade, para que ela não chegasse atrasada. Quando Luísa se deu conta de que aquele não era o caminho até a faculdade, e que o homem há muito já passara do destino dela, a moça começou a ficar assustada. Já muito distante do centro da cidade, agora passavam por lugares quase ermos. Ele entrou em uma estradinha de terra. Luísa pediu para ele parar o carro, mas o homem sorriu e continuou dirigindo. Ela tentou abrir a porta, mas estava travada. Apavorada, começou a gritar por socorro, tentou abrir o vidro para pedir ajuda, sem sucesso, pois a essa altura já se encontravam no meio do nada, sem nenhum movimento de veículos nem casas ou pessoas por perto. Luísa, desesperada, gritava e batia no vidro. Ele encostou o carro e a conteve, segurando seus braços com força. Enquanto ela se debatia e gritava, ele tirou do bolso um lenço, embebeu um líquido de um pequeno frasco sem rótulo e o apertou contra o rosto de Luísa, o que a fez desmaiar. Quando Luísa acordou, estava deitada em uma maca numa sala de cirurgia improvisada, mas não conseguia enxergar nada. Seus olhos estavam cobertos com curativos. Não ouvia nenhuma voz, nenhum ruído por perto, tudo estava no mais completo silêncio. Luísa arrancou os curativos dos seus olhos e então percebeu que não os tinha mais. Ao sentir e tocar as órbitas vazias de onde foram removidos os seus olhos, sua primeira reação foi gritar de desespero. A segunda reação de Luísa foi tentar fugir. Mesmo cega,
Ela se levantou da maca e tentou se guiar pelo tato, mas logo tropeçou e caiu, derrubando também uma bandeja metálica cheia de instrumentos cirúrgicos. O barulho fez com que chegasse alguém. Era ele, aquele homem que havia sequestrado e removido seus olhos. Ele levantou Luísa e a arrastou de volta para a maca, enquanto ela se debatia e gritava. O homem a amarrou na maca e em seguida aplicou-lhe uma injeção que a deixou inconsciente. Ele então pegou os olhos removidos de Luísa e cuidadosamente os colocou em uma solução de formol dentro de um frasco, junto a vários outros olhos arrancados de outras vítimas. Mais um par de lindos olhos para sua coleção. Os demais órgãos, o coração, os pulmões, o fígado, os rins e o pâncreas seriam também removidos e vendidos no mercado negro, o que lhe rendia muito dinheiro. Mas os olhos não tinham preço. Ele possuía também uma coleção de fetos abortados que guardava de tempos atrás, quando tinha uma clínica clandestina de abortos, mas acabara sendo denunciado e tivera a clínica fechada depois que uma mulher teve complicações e morreu depois de um aborto. Por causa disso, ele acabou preso e processado pelo Conselho Regional de Medicina, e teve cassado seu registro profissional de médico. Desde então, não fazia mais abortos. Agora, em vez de fetos, ele assassinava pessoas adultas para vender seus órgãos no mercado negro. Tráfico de órgãos era um negócio muito mais lucrativo do que clínica de aborto. Só os olhos das suas vítimas ele não vendia, os olhos ele sempre guardava na sua coleção. No dia seguinte ao desaparecimento de Luísa, em outro ponto de ônibus, aquele homem sentou-se ao lado de uma jovem que folheava distraída uma revista enquanto esperava pelo ônibus. Depois de um breve silêncio, a observando, ele disse à moça: "Que olhos lindos você tem! Os mais bonitos que eu já vi." E aqui se encerra a história e já iremos começar uma outra. Lua cheia. O entardecer vem pacífico, o céu rubro anuncia a morte de mais um dia. Desligo o carro. O motor não mais monopoliza minha audição. O som dos grilos, em outra época tão tranquilizador, irrita-me. Irritação de uma vida gasta, irritação de uma vida perdida. Abro a porta e desço apoiando-me na coluna. Movimento fácil, movimento de repetição, movimento doloroso de um deficiente. O peso de meu corpo maltratado joga-se contra membros, cuja inervação restante lembra e relembra um tempo de saúde, de vigor, sem claudicação. Fecho a porta com um balanço de quadril e abro o porta-malas. Algemas, uma larga e pesada corrente com elos soldados e um cadeado. Não os usarei. Não mais. Tiro as minhas roupas lentamente, meu corpo despido respira aliviado. O vento fresco me acaricia, a mãe natureza me recebe como filho perdido. A trilha está quase dominada pelo mato que não se intimida, ando devagar, pois não sinto os pés. Não que um tombo me machucasse, pelo menos não fisicamente, mas ando preservando o pouco orgulho que me resta. Passo ao lado de um pé de capim-cidreira, esbarro nele de propósito, o cheiro me envolve, cheiro do chão servido numa noite fria, de uma cama fofa, da reza antes de fechar os olhos agradecendo a um Deus amoroso, do beijo materno e carinhoso na testa, o aroma de uma infância perdida. Prossigo, o coração magoado e cansado, cansado das falsas gentilezas, de regras e mais regras criadas para serem quebradas, da maldade elaborada, da ganância e da usura dos homens, da sexualidade contaminada, da cobiça, da inveja, das mentirosas verdades. O caminho deixa de existir, mata fechada, passo como se estivesse em rua larga, não toco, não sou tocado, não faço barulho, sou parte desse caos verde e ordenado. Percorro os 3 quilômetros, o sol está sepulto. Chego onde há 5 anos me prendo, uma formação rochosa em forma de gruta, ao seu lado a água passa em volume e fúria, gritando que nada a impede, pois se molda, ajusta-se, não conhece obstáculo. A noite é franca, a noite é clara, a noite é da lua volumosa que desperta em força e vida. Senhora de minha sina, libertadora de meus grilhões humanos. Sinto sua magia em cada célula de meu corpo, a transmutação começa, não sou mais medo, ansiedade, desejo.
Sou a criança noturna que pede à grande mãe seu túrgido peito. Minha coluna curva-se em mim, minhas costelas estalam com despeito, minha visão escurece, por encanto, no escuro tudo vejo. Milhares de sons e cheiros me alcançam, onde havia pele, pelos pretos. Meu odor muda, sou almíscar, sou vegetação, sou sangue de minhas presas. Dentes obsoletos dão lugar a presas marmóreas e afiadas. Abandono a posição em pé, sinto-me melhor de 4, em 2 mãos e 2 pés, que agora são fortes patas. A dor da mudança se afoga em garganta sem cordas vocais e explode em uivo que ecoa por quilômetros. Saúdo-me e saúdo a lua. Não sou eu, mas finalmente sou eu mesmo, sou a fera faminta. É a hora da caçada. E aqui se encerra a história e já iremos começar uma outra. A menina e a boneca. Quero lhes contar uma história sobre uma garota e uma boneca que encontrei um dia. Eu sei o que você deve estar pensando, eu já ouvi essa história antes. Uma garotinha quer uma boneca, alguém compra para ela e então a boneca fica louca e mata todo mundo. Bem, você está errado. Este é um tipo diferente de história. Isso aconteceu em 2009, quando eu tinha 16 anos. Um dia, quando voltava para casa lá da escola, notei que uma nova família havia se mudado para casa no final da minha rua. Era um jovem casal que tinha uma filha pequena que parecia ter cerca de 6 anos de idade. Ela usava um vestido branco, meias brancas e sapatos pretos. Seu cabelo era longo e preto e ela segurava uma boneca nos braços. A boneca tinha um vestido branco e longos cabelos pretos também. Na verdade, parecia quase exatamente uma versão em miniatura da garota. Todos os dias, no caminho de casa para a escola, eu via aquela menininha. Ela estava sempre sentada do lado de fora de sua casa, segurando a boneca nos braços e me observando enquanto eu passava. Havia algo sobre o jeito que ela me encarava e o olhar frio e escuro em seus olhos que me deixava muito nervosa. Certa noite, eu não consegui dormir. Fui atormentada por pesadelos muito estranhos e acordei suando frio. Eu só conseguia lembrar vagamente dos pesadelos, mas todos eles envolviam a garota com a boneca. Isso passou a acontecer noite após noite e a falta de sono me deixou exausta. Havia uma senhora idosa que morava ao lado e ela era muito curiosa. Ela era uma dessas velhas que sabe tudo sobre todos. Ela estava sempre ouvindo e enfiando o nariz nos negócios de outras pessoas. Um dia, enquanto eu caminhava para a escola, ela me agarrou pelo braço e, em voz baixa, disse que tinha algo para me dizer. Ela queria falar sobre a família que tinha acabado de se mudar para casa no final da rua. Então ela me disse: "Você não quer mexer com eles. Eles não são boas pessoas. Ouvi dizer que eles estão sempre se mudando e nunca ficam em lugar algum por muito tempo. E aquela filha deles. Você sabia que ela é adotada? Ela não é boa da cabeça. Ouvi rumores de que ela é filha do diabo, e que a boneca que ela carrega não é uma boneca, mas um demônio feito à sua imagem." Eu apenas revirei os olhos e me afastei, descartando aquilo como uma fofoca de uma velha louca. Mas, como eu era besta. Como eu gostaria de ter ouvido os avisos daquela velha. Alguns dias depois, ouvi uma batida na nossa porta da frente. Quando eu atendi, era uma jovem que estava lá. Ela era a mãe da menina com a boneca. "Olá. Sou sua vizinha e gostaria de lhe pedir um favor", disse ela. "Claro. O que é?" "Eu tenho que fazer uma coisa e meu marido não chega em casa do trabalho até mais tarde. Só vou sair por algumas horas, mas preciso que alguém cuide da minha filha enquanto eu estiver fora. Sei que é pedir muito, mas você cuidaria dela?" "Claro que sim." Eu disse: "Qual é o nome da sua filha?" "Lisa." "Se você não se importa, preciso sair agora, então." Segui a mulher até a casa dela e esperei enquanto ela subia correndo as escadas. Quando ela voltou, estava trazendo a menina pela mão. Assim que a vi, fiquei surpresa. Havia algo de errado com ela. Seus olhos estavam completamente pretos,
como os de um tubarão, e ela ainda estava segurando aquela boneca miserável nos braços. Eu não sei o que houve com a boneca que me assustou tanto. Talvez fosse porque parecia tanto com a menininha que chegava a ser perturbador. Antes que eu tivesse a chance de desistir da ideia, a mãe se despediu, entrou no carro e foi embora. Sem nenhuma palavra, a pequena Lisa estendeu a mão e me pegou pela mão. Sua pele estava gelada e aquilo me arrepiou a espinha. "Brinca comigo", disse ela. Subimos as escadas para o quarto dela, mas assim que fechei a porta, comecei a me sentir bastante desconfortável. Pude sentir um cheiro estranho e desagradável, mas não consegui descobrir o que era ou de onde vinha. Brinquei com Lisa por cerca de 30 minutos, mas depois comecei a sentir um aperto no peito. Comecei a suar frio e meu estômago estava revirando. Eu sentia como se fosse vomitar. "Eu tenho que ir", falei com muita dificuldade por causa da falta de ar. De repente, Lisa se levantou e gritou: "Não! Você vai ficar comigo para sempre! E vamos brincar o tempo todo!" Ela olhou para mim com aqueles olhos negros e frios e eu senti que ia desmaiar. Eu estava com medo e queria sair dali o quanto antes, mas quando tentei abrir a porta, a maçaneta não girava. Comecei a sacudir e puxar, mas não adiantou. Corri para a janela e tentei abri-la, mas ela não se moveu. Então me lembrei do aviso da velha e me amaldiçoei por não ouvi-la. Eu tremia de medo, mas decidi recitar uma oração. "Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome." Assim que pronunciei essas palavras, a garotinha soltou um grito estridente. Ela gritou tão alto que pensei que ficaria surda e tive que colocar as mãos sobre os ouvidos, mas não parei de recitar a oração. "Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu." A garota deixou cair a boneca que despencou ao chão. De repente, ela criou vida e veio para cima de mim, rangendo os dentes e com as mãos com garras como se fosse um animal selvagem. Tentei chutá-la para longe, mas ela pulou no meu pescoço e tentou arrancar minha garganta. Caí de costas na cama, tentando desesperadamente lutar contra a boneca. Foi uma luta terrível. A boneca estava se debatendo, arranhando-me e rasgando minhas roupas. Toda vez que colocava as mãos em volta do meu pescoço, tentava me estrangular. Eventualmente, eu tenho vantagem. Agarrei-a pelas pernas e a balancei com todas as minhas forças, esmagando a cabeça dela contra a parede. Ela bateu na parede com tanta força que deixou um dente no gesso. Uma rachadura dividiu o rosto da boneca em duas partes e uma espessa fumaça preta começou a sair. "Nos dê hoje nosso pão do dia, e perdoe nossas ofensas, como perdoamos aqueles que nos ofenderam." A boneca estava no chão, tremendo e se contorcendo, balançando para frente e para trás como um peixe moribundo. A cabeça da boneca se abriu mais e a fumaça subiu mais e mais espessa. "E não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal. Amém." Quando terminei de recitar a oração, Lisa caiu deitada no meio da sala, inconsciente, e a boneca era pouco mais do que uma pilha fumegante de plástico derretido, assobiando e borbulhando no tapete. Nesse momento, a mãe de Lisa chegou em casa. Ela subiu as escadas correndo e entrou no quarto, exigindo saber o que tinha acontecido. Tentei explicar, mas não consegui expressar as palavras. Vomitei por todo o chão. Quando Lisa recuperou a consciência, ela disse que não se lembrava de nada. Eu olhei para os olhos dela. A escuridão se foi, e agora eles estavam com um tom de azul brilhante e vibrante. 3 anos depois, quando ela tinha apenas 9 anos, Lisa morreu de repente. Ela bebeu uma garrafa inteira de água sanitária e isso corroeu seus órgãos internos. Ela morreu com muita dor, gritando e chorando de agonia enquanto seus órgãos se desintegravam e se dissolviam. Os médicos consideraram um acidente, mas todos suspeitavam que ela havia tirado a própria vida. Seus pais ficaram arrasados. Ninguém conseguia explicar por que uma garota tão jovem faria uma coisa dessas. Uma semana após o funeral,
Sua mãe e seu pai mudaram-se da casa, pois continha muitas lembranças ruins a eles. Enquanto atravessavam o quarto de Lisa e arrumavam seus pertences, encontraram algo colado na parte de trás do espelho. Era uma foto de Lisa e a boneca. Do outro lado, escrito em um rabisco infantil, havia uma mensagem que dizia: "Ela voltou para nós, pois aqueles que responderem ao nosso chamado serão condenados para sempre." E aqui se encerra a história e já iremos começar uma outra. A área perfeita. Toda vez que os holofotes a apresentavam ao público e ela, com aquele sorriso contagiante, abraçava-nos com sua voz de veludo nos mais agudos timbres, nossos corações pulsavam mais rápido e nossos olhos enchiam-se de lágrimas. Era a coisa mais linda de se ver. Algo como o sibilar dos pássaros em uma manhã ensolarada de domingo. Ela era demais. Estou falando da minha irmã mais velha. Cantora lírica profissional que nos enchia de orgulho com sua voz maravilhosa e seus trejeitos perfeitos em cima dos palcos dos melhores teatros do estado. Desde pequena ela cantarolava tudo e em todos os lugares. Sempre achava um jeito e uma hora para cantar. Não havia tempo triste com ela, pois, mesmo em momentos de tristeza, melhorava tudo após cantar suas músicas preferidas. Por causa disso, ainda pequena, resolveu fazer aulas de canto em um conservatório da cidade, onde lá, acabou se apaixonando pelo canto lírico. Confesso que meus ouvidos doíam sempre que ela ensaiava em casa, mas mesmo assim, a cada dia que se passava, algo nela mudava e ia se tornando melhor, melhor e mais ainda. Por conseguinte, com o passar dos anos, muitas oportunidades ótimas bateram à sua porta. Foi chamada para fazer parte de um coral bastante conhecido na cidade, fez inúmeros testes com maestros famosos, gravou discos, dentre muitas outras coisas que ela estava começando a fazer. Só que sua vida de cantora não andava como ela tanto queria, já que, além de se dedicar ao canto, ela também estudava muito na faculdade de nutrição, e isso a consumia bastante. Às vezes ela se via numa montanha-russa. Ora ia mal na faculdade e bem no canto, ora acontecia o contrário. Porém, a garra dela era invejável e, com certeza, não desistiria fácil do seu sonho de ser uma cantora lírica de renome. Todos os dias pela madrugada eu a ouvia. Ela ficava trancada em seu quarto solfejando incansavelmente as mais belas notas musicais das mais belas áreas existentes no mundo erudito. Porém, havia uma área em especial na qual ela ainda não conseguira ser perfeita, a área da Rainha da Noite. Essa área integra a ópera A Flauta Mágica de Mozart e é considerada uma das mais famosas áreas de ópera. Ela representa um acesso de fúria vingativa, em que a Rainha da Noite coloca um punhal na mão da sua filha, Pamina, e a exorta a assassinar Sarastro, rival da rainha. Por essa área ser tão famosa, a minha irmã desejava do fundo da sua alma poder apresentá-la com perfeição para os olheiros que estariam em um festival de ópera que aconteceria na nossa cidade, para o qual ela tinha sido convidada. Dessa forma, ela largou a faculdade e passou a se empenhar ao máximo naquela linda música. Passava horas em seu quarto cantando e treinando nota por nota, palavra por palavra. Ela queria que tudo fosse perfeito no dia, pois a vida e o sucesso dela dependiam daquela música. Com os meses se passando e o dia do festival chegando, notava-se que, cada vez menos ela saía do seu quarto. Os pratos de comida chegavam a apodrecer na frente da sua porta. O cheiro que ficava no ar era cada vez mais forte, mas mesmo assim, ela não parava de cantar e tudo era cada vez mais lindo e mais perfeito aos meus ouvidos. Eu já não ligava mais para qualquer cheiro ou para as noites sem dormir, pois a área estava ficando perfeita. Um dia antes do início do festival, por volta das 22 horas da noite, um silêncio ensurdecedor tomou conta da nossa casa e eu acabei dormindo. Logo pela manhã, a porta do quarto dela abriu-se e minha irmã saiu do seu quarto já pronta para o festival. Ela estava sorridente e linda, apesar de sua aparência raquítica e de não ter muita força em suas pernas para se manter em pé. Nada importava naquele momento, pois a área estava perfeita. Já prontos, partimos ela e nossa mãe rumo ao festival de ópera que aconteceria no meio da cidade.
Lá estavam os maiores nomes da ópera do país à procura da cantora lírica perfeita, e minha linda irmã estava muito confiante, pois sabia que tinha treinado bastante para aquele momento. Chegada a hora da sua apresentação, do centro do palco, ela, com toda a sua genialidade e beleza, começou a cantar lindamente a área da Rainha da Noite. Cada nota que saía de sua boca penetrava em nossas almas, e fazia com que os nossos olhos derramassem lágrimas de orgulho e felicidade por ela ter conquistado o que tanto queria, a área perfeita. Porém, algo trágico naquela noite aconteceu. Por estar tão fraca e debilitada, ao final de sua apresentação, com todos gritando seu nome e aplaudindo de pé, seu corpo não aguentou tanto esforço e ela desabou ao chão, deixando todos no teatro espantados e assustados. Ela foi rapidamente levada ao hospital, mas já estava sem vida. O médico nos disse que ela tinha morrido de inanição, justamente pelo fato de passar muito tempo sem comer e sem tomar água. Ele ficou chocado ao saber que a minha irmã teria passado mais de 4 meses sem comida e sem água, trancada em seu quarto cantando sem parar. Isso era impossível para um ser humano comum, pelo menos foi o que ele disse. Mas eu sempre soube que ela era especial e que, de certa forma, a música a alimentava. Após o seu enterro, minha mãe e eu nos mudamos daquela cidade a fim de esquecermos a fatalidade que um simples sonho causou à minha irmã. Muitos anos depois, acabei perdendo também a minha mãe, que lutava já há alguns anos contra o câncer. Agora eu estava sozinho no mundo. Não tinha mais ninguém, não tinha mais as pessoas que eu tanto amava ao meu lado. Eu estava perdido. Com a morte de minha mãe, resolvi que seria bom enterrá-la junto ao túmulo de minha irmã no Cemitério das Rosas, que ficava no fim da cidade de onde partimos depois do fatídico festival de ópera que levou embora minha querida irmã. Feito o velório e terminado o enterro, procurei o primeiro bar que encontrei e me afoguei na bebida. Eu sabia que seria impossível esquecê-las, mas eu tentei. Bebi até quase não conseguir ficar em pé. Durante goles e mais goles de cachaça que eu entornava, me bateu uma saudade delirante de ouvir as lindas áreas que minha irmã tanto gostava de cantar. Então, para tentar matar aquela saudade que me corroía por dentro, tive a brilhante ideia, ou não, de ir visitar o teatro da cidade onde ela fez a sua última apresentação. Chegando no edifício, mesmo bêbado, percebi que o prédio estava em condições precárias, literalmente caindo aos pedaços. Isso porque, desde o dia do festival, o teatro foi fechado e esquecido pelo povo. Ele estava realmente abandonado. Forcei a entrada, que já podre, não segurou muito bem a grande porta de madeira do teatro. Com muita dificuldade em ver no escuro e ainda mais, bêbado, andei pelo corredor do imenso teatro e me sentei em uma cadeira podre da primeira fila. Assim que fechei os meus olhos, comecei a escutar a bela voz da minha irmã cantando a área perfeita que ela tanto ensaiou antes de morrer. Todas as lembranças voltavam e minha alma inundava-se de alegria através das lágrimas que escorriam dos meus olhos. Mas, ao abri-los, o silêncio tomou conta novamente daquele lugar agora sombrio. Então, de relance, pensei tê-la visto por entre as cortinas vermelhas e velhas abertas no palco. Não sei se era por causa da bebida, mas eu queria muito vê-la novamente, nem que fosse uma última vez. Sem pensar 2 vezes, levantei rapidamente da cadeira. Porém, meu movimento foi tão brusco que terminou de quebrá-la e eu, cambaleante por causa do álcool, caí de cabeça em uma das armações afiadas que a suportava. Então, acho que vocês já perceberam o que aconteceu comigo, não é mesmo? Pois é, eu morri. Sozinho, bêbado e empalado por uma simples cadeira quebrada. Mas até que esse acontecimento não foi de todo ruim. Agora, eu posso, por todas as noites da eternidade de braços dados com minha mãe da primeira fila do teatro, ouvir minha irmã cantar sob a luz de holofotes a sua área perfeita. E aqui se encerra a história e já iremos começar uma outra. Os bilhetes. Os Bilhetes é uma história de terror sobre uma garota que se encontra sozinha em casa e passa a ver mensagens assustadoras deixadas para ela por toda a casa. Certa noite, uma adolescente chegou da escola e encontrou a casa vazia.
Sua mãe havia deixado um bilhete na geladeira para ela. Dizia que o pai estava trabalhando até tarde, a mãe tinha ido fazer compras e os irmãos mais novos estavam no treino de futebol, ou seja, ela estava sozinha em casa. A garota trancou a porta da frente, só por precaução. Então, ela colocou o celular na mesa do corredor, pendurou as chaves em um gancho e subiu para o quarto para trocar de roupa. Enquanto se despia, viu um outro bilhete em sua cama. Ela pegou e olhou para a mensagem. Dizia: tem alguém na casa. Ela achou que eram seus irmãos mais novos brincando com ela, então amassou o papel. Ok, moleques, muito engraçado, disse ela. O que aconteceu? Vocês dois perderam o treino de futebol? Mas ninguém respondeu. Ei, eu sei que vocês estão aqui, ela gritou. Se eu descobrir que vocês mexeram nas minhas coisas de novo, estão mortos. A menina desceu as escadas para a cozinha para preparar um lanche. Quando ela abriu a geladeira, descobriu outro bilhete. Dizia: não há ninguém aqui além de você e eu. Ela deixou cair o bilhete e disse: ei pessoal, isso não tem mais graça, parem já com isso. Mas ela continuou sem respostas. A garota foi até a porta da frente e tentou abri-la, mas estava trancada. Ela se virou para pegar as chaves, mas o gancho em que as pendurara estava vazio. Então, a garota olhou para a mesa do corredor e viu que seu celular também havia desaparecido. Na mesa, havia outro bilhete. Dizia: você não vai a lugar nenhum. Ela gritou e pegou o telefone fixo para ligar para a polícia. Só que ele estava mudo, sem sinal de linha. Ela pegou o fio telefônico e, para seu horror, percebeu que ele tinha sido cortado. Embaixo do telefone fixo, havia outro bilhete. Dizia: sem telefone, sem polícia, sem saída. Tremendo de medo, a garota correu direto para a porta dos fundos. Quando ela tentou abrir a porta, descobriu que também estava trancada. Nesse momento, ela viu outro bilhete preso na porta dos fundos. Simplesmente dizia: olhe para cima. Então ela olhou para cima e viu seu gato de estimação espetado no coração e preso no teto com uma faca de cozinha. Ela gritou de terror e correu para a janela mais próxima. Ela tentou dar um soco e chutá-la, mas não conseguiu quebrar o vidro. Nem iria quebrar. Havia um bilhete na janela. Dizia: você não consegue ficar quieta, não é mesmo? A menina assustada tentou desesperadamente pensar no que deveria fazer. Ela precisava de uma faca para se defender. Então correu para a cozinha, mas quando puxou a gaveta, ela estava vazia. Todas as facas se foram, e em seu lugar havia outro bilhete. Dizia: crianças não devem brincar com coisas afiadas. Ela correu para o quarto e trancou a porta. Olhou dentro do armário e debaixo da cama. Não tinha ninguém lá. Ela deu um suspiro de alívio. Então, de repente, a TV ligou sozinha. Aparecia estática e em um volume bem alto e, na tela, ela encontrou outro bilhete. Dizia: agora eu tenho você onde quero. A garota entrou em pânico e começou a gritar e gritar: socorro! Socorro! Alguém me ajude! Nesse momento, lembrou-se do seu notebook. Ela abriu a tampa e rapidamente enviou um e-mail para sua melhor amiga. Socorro! Isto não é uma piada. Chama a polícia. Tem alguém na minha casa. Minutos depois, ela ouviu o som de sirenes do lado de fora. A polícia chegou e arrombou a porta da frente. 2 policiais invadiram seu quarto e a encontraram encolhida no canto tremendo de medo. A polícia revistou a casa inteira de cima para baixo, examinando todos os cantos e recantos, mas não encontraram ninguém. Enquanto um dos policiais estava entrevistando a garota, viu um bilhete colado nas costas dela. Ele puxou e entregou a ela. Dizia: eu estava tão perto. E aqui se encerra a história e já iremos começar uma outra. Ligação para a babá. Uma das profissões mais dedicadas de hoje em dia são as das mulheres que dão sua vida,
literalmente, para bebês indefesos. Num grande centro urbano todos querem trabalhar e assim fica difícil criar os filhos. E foi numa cidade assim que aconteceu um terrível crime, que chocou vários moradores de um prédio de classe média. Uma jovem adolescente conseguiu um emprego de babá num prédio, ganharia muito bem no novo serviço. Ainda estava cursando o colegial, e precisava de um pouco de dinheiro para comprar o que queria e não precisar da ajuda dos pais para isso, e ela também estava atrás do começo de sua própria independência. O casal que vivia naquele apartamento vivia muito feliz, ambos trabalhavam em grandes empresas. Tinham apenas um filho, recém-nascido de alguns meses. A bela criança não podia ficar sozinha em casa, não possuíam parentes e tinham pouquíssimos amigos e mesmo que tivessem muitos, não deixariam o bebê com eles. Eram também muito jovens, bonitos e não iam abrir mão do trabalho para cuidar da criança, e também não pretendiam deixá-la numa creche porque não confiavam muito neste tipo de ajuda. Alguns dias após a contratação da babá que zelaria pela vida do bebê, o apartamento do casal começou a ser surpreendido por alguns telefonemas um pouco estranhos. Desde o dia em que a babá chegou, ela começou a achar que estava sendo vigiada, observada, perseguida por algo que não sabia realmente o que era. Numa tarde, a babá pôs o garoto para dormir num dos quartos do apartamento e voltou para a sala, quando o telefone toca. Ela atende e ouve uma voz grossa masculina. Fica assustada e intrigada ao mesmo tempo, e o homem começa a dizer coisas que causam pavor na jovem. Ela desliga e depois vem novos telefonemas ameaçadores até que a babá descobre que as ligações vêm do andar de cima. Neste dia ela resolveu sair e subir as escadas até o outro andar, e deixou o bebê sozinho no andar de baixo. Não contou nada aos pais. Chegando lá não encontrou o homem, que parecia ter saído. Quando retorna ao apartamento, o telefone toca novamente, e quando ela tenta descobrir de onde vem a ligação, ela descobre que vem do mesmo apartamento em que eles estão, da outra linha. A babá entra em pânico e quando vai até o quartinho do bebê, encontra o corpo dentro do berço. Não há mais nada, o bebê está cheio de sangue e não chora mais. Agora a babá pensa no que fazer, sabendo que também corre um perigo real de vida. Quando o casal retorna do trabalho no final da tarde, encontra a porta do apartamento estourada, apenas encostada como se estivesse fechada. Quando entra encontra o bebê assassinado dentro do berço, o telefone fora do gancho, e quando fecham a porta do quarto da criança encontram o corpo da babá enforcado atrás da porta. Havia uma mensagem, a mesma mensagem ameaçadora, gravada na secretária eletrônica. O morador do andar de cima nunca foi encontrado, e os telefonemas continuavam a tocar, só que desta vez sem que ninguém falasse, talvez à espera de uma nova babá. E aqui se encerra a história e já iremos começar uma outra. Mamãe dorme no porão. Coloquei minha mão ao lado da orelha do fundo da sala, sinalizando que ela precisaria levantar a voz. Ela respirou fundo. Eu podia ver a ansiedade deixando seu rosto vermelho como beterraba, enquanto mechas de cabelo loiro começavam a cair do mesmo rabo de cavalo que ela usava todos os dias. Havia algo nela tão familiar, mas eu simplesmente não conseguia entender. Com o rosto colado ao papel, com muito medo de fazer contato visual, ela rapidamente cuspiu. Olá, meu nome é Paisley Jackson, e este é o meu poema chamado Minha Família. Paisley era uma menina tímida. Na verdade, ela foi uma das alunas mais caladas que já tive nos meus 10 anos de ensino. Surpreendentemente, ela era muito inteligente, diferente dos demais irmãos que eram mais burros do que uma caixa de pedras. Ela era a mais nova de 10 filhos. As crianças Jackson davam muita dor de cabeça, exceto Paisley, é claro. Eu gostaria de poder dar a ela mais oportunidades para melhorar seu futuro. Não me entenda mal, eu tentei ajudar a Paisley, eu tentei mesmo. Dei-lhe roupas, comida e até tinha economias para ela. Mas, viver em um lugar pobre em uma cabana no meio do deserto, era um jeito ruim de ser tratada na vida. Além do mais,
O que eu fiz não teria feito diferença. Todo mundo sabe que é quase impossível quebrar o ciclo da pobreza. Cruzei as pernas, caneta na mão, preparando-me para mais uma história sem graça sobre uma família que nunca conheceria. Se você já trabalhou com crianças carentes, sabe bem que o envolvimento dos pais é muito raro e os pais de Paisley não foram exceção. Tenho duas mamães. Uma chamada Betty, que faz um bom espaguete. Eu a chamo de mãe, que é casada com meu pai, Tom. A outra se chama Claire e tem lindos cabelos amarelos. Eu a chamo de mamãe, o pai a chama de seu projeto, seu hobby. Por estar bem no meio de Utah, já vi centenas de famílias poligâmicas, então isso não me pareceu estranho. Além disso, mesmo que a poligamia seja ilegal, tento manter o nariz no meu próprio negócio. Mamãe cuida de todos nós. Ela pode fazer isso porque é muito alta. Mamãe usa uma bonita pulseira de prata. Ela usa porque é muito famosa. Não seria a primeira vez que eu veria crianças inventando histórias sobre pais como celebridades para adicionar emoção às suas vidas comuns. Só não esperava que viesse de Paisley. Mamãe tem eu e Tony. Ele é um dos meus irmãos mais velhos. Mamãe é muito mais velha. Ela tem muitos outros. Eu me encolhi. Isso significava que uma das mães de Paisley deu à luz a 9 filhos. Eu não conseguia imaginar passar por tantas gestações. Papai diz que eu e Tommy somos um presente de Deus. Ele nunca vai nos bater com uma vara. Seu orgulho e alegria são Tommy, mas ele diz que a única pessoa que ele realmente ama é a mamãe. Levantei os olhos da minha caderneta, com a fala sobre uma vara chamando minha atenção. No entanto, não foi a primeira vez que meus alunos denunciaram abusos acidentalmente. A verdade é que o sistema escolhe quem eles querem ajudar. Mamãe está grávida de outro bebê. Ela está brava porque o papai quer chamá-la de Daisy. Mamãe não pode ter mais filhos. O último bebê deles morreu. Mudando de posição, escrevi um bilhete lembrando-me de entregar as roupas velhas de bebê da minha filha na cabana dos Jackson. Como mãe, eu sei que os bebês podem ser muito caros. Papai diz que ela fez de propósito, porque ela queria fugir e se juntar ao circo. Mamãe diz que não foi culpa dela. Prometi manter esse segredo por ela. Eu balancei minha cabeça em tristeza. Como alguém poderia culpar uma mãe em luto por algo que ela não podia controlar? Mamãe foi quem papai escolheu para ele. Ele assistiu todos os shows dela. Eles se juntaram à noite. Papai diz que dentro dela há muita luta. Mamãe é apenas uma capa e papai não a ama de verdade. Joguei minha mão para cima, um gesto que significa pare que eu havia ensinado aos meus alunos, mas Paisley não olhou para cima. Ela continuou a ler, alheia ao meu desapontamento. Mamãe diz que precisa sair. Ela quer me mostrar do que se trata a vida. Papai fica bravo, é sua maior irritação. Mamãe está triste, ela só quer ir embora. Mamãe canta para mim sua música favorita. Ela diz que a cabeça do papai está errada. Balançando a cabeça, suspirei. Outra criança com tanto potencial e um coração tão gentil ficou presa no meio de uma briga de namorados. No aniversário passado, eu queria levar a mamãe para ver seu time de basquete favorito. Mamãe me fez um bolo com creme de manteiga fosco. Eu tenho que ir ver os Knicks, mas papai disse que cometeu um erro que não conseguiu consertar. Nada é mais o mesmo. Não sei porquê, com certeza. Agora papai chora sozinho à noite. Ele pergunta a Deus, o que eu fiz? Para a mãe, ele não cuida mais dela e ela espera que o bebê faça as pazes entre os dois. Paisley levantou a cabeça com um sorriso, procurando minha aprovação. Embora estivesse horrorizada com a inadequação do seu poema, não queria desanimar seu espírito. Ela claramente estava muito orgulhosa disso, e repreendê-la por algo que não era seu erro, apenas mandaria aquela garotinha de volta à sua concha que eu estava tentando quebrar há meses. Então, em vez disso, aplaudi, fazendo o resto da turma,
que era jovem demais para entender a gravidade da situação, aplaudir também. Professora, eu trouxe uma foto da mamãe para crédito extra. Ela tem mais uma parte do poema. Posso mostrar para a turma? Perguntou a menina. Eu balancei a cabeça afirmativamente, pensando que não poderia ver detalhes piores do que o que ela já apresentava. Paisley enfiou a mão no bolso da frente do vestido velho usado, tirando uma foto antiga e envelhecida. Ela virou a foto, a exibindo como se fosse seu bem mais precioso. Meu sangue correu frio. Finalmente descobri por que Paisley parecia tão familiar para mim. No que parecia ser uma fotografia da escola, sorrindo de orelha a orelha exatamente como Paisley, havia uma jovem chamada Claire Daisy. Ela era uma estudante do ensino médio, popular por sua capacidade de ganhar a liderança em todas as peças da escola, que desapareceu sem deixar rastro 12 anos antes. Ela foi vista pela última vez saindo do consultório tarde da noite, mas depois desapareceu. Nenhum sinal de luta. Sem testemunhas. Nenhuma evidência. Sem corpo. Nada. Seu caso foi coberto em todas as estações de notícias de Utah por um tempo, por causa de quão peculiar era, até que as pessoas perderam o interesse no caso. Paisley continuou feliz. Fiquei tão chocada que não consegui detê-la, enquanto ela lia a parte de trás da foto. Talvez você já saiba a resposta, mas existe algo que não entendo. Se o amor de papai por mamãe nunca vai mudar, por que ele a tratou dessa maneira? Papai deita a cabeça em uma bela cama macia de cabeceira. Mas mamãe dorme no porão sob uma grande laje de cimento. E aqui se encerra a história e já iremos começar uma outra. O anjo sem rosto. Existe uma regra simples para os aventureiros que gostam de explorar a floresta e chegar até a montanha. Trata-se de uma coisa bem básica e que todos deveriam seguir. Em outras palavras, está dizendo que, em nenhuma hipótese, não importando a experiência ou o tempo de trilha, nenhuma pessoa pode se aproximar da parte do pântano. Lá é muito perigoso por causa dos gases, os labirintos de árvores mortas, alguns animais selvagens, dentre outras coisas. Todos ficaram surpresos quando aquele jovem apareceu com vida. Quando perguntaram como ele conseguiu sobreviver por volta de 15 dias sem água e alimento, a sua resposta deixou todos confusos. Mas isso não explicava o possível crime que aconteceu naquelas circunstâncias em que ele estava sozinho. Segundo as informações mais concretas, 3 pessoas decidiram se aventurar. No entanto, no meio da adrenalina do momento, decidiram ultrapassar os limites de segurança e entraram no pântano para ver o que ele escondia. Nesse momento, segundo o único sobrevivente, um garoto de 13 anos, mas com altura de adulto, magro de uma certa forma, contudo bastante forte para alguém tão jovem, explicou para as autoridades policiais que os 3 ficaram perdidos em um labirinto infinito com árvores, animais, gases quentes saindo do chão e bastante água podre. No entanto, de acordo com as suas palavras difíceis de compreender, viu um anjo qual fez com que continuasse vivo, com exceção dos seus parceiros, que morreram de forma brutal. Tristes vítimas da floresta sem vida. Não houve investigações apuradas para saber o que aconteceu com as 2 pessoas que morreram, pois o que sobrou dos corpos foram os ossos e a maior parte da carne foi consumida por animais, ou destruída por conta dos gases quentes do solo com fome daquele pântano insano. Apesar da explicação da polícia, mesmo sabendo que eles não queriam entrar naquele lugar com um fedor terrível de podridão mais uma vez, as famílias queriam explicações. Passou-se quase um mês que o garoto conseguiu sobreviver, e ele não tinha nada além de um histórico terrível em sua vida. Mal conseguia comer, por alguma razão não estava se alimentando bem e a sua magreza não dava para saber se era por conta da falta de alimentação, ou seu porte físico de um garoto alto e magro, típico da idade. 2 investigadores que foram pagos pelas famílias das 2 vítimas para investigarem o caso, convenceram o garoto a voltar ao pântano para que mostrasse o suposto anjo, assim conseguiriam uma explicação razoável para o que tinha acontecido. Os 2 investigadores não demoraram muito para chegar até o local, parecia um tapete sendo dividido com um verde vivo e uma grama deteriorada por causa do pântano.
A floresta era uma linha dividida e assombrosamente assustadora para ser explicada. Aquele rapaz misterioso, que não falava nada, a não ser que alguém perguntasse algo, permanecia com os mesmos olhos apontados para o chão. Ele, por alguma razão, parecia ter algum problema ou era apenas tímido, a definição de pessoa estranha que você encontra em algum lugar e sente que tem algo errado, mas não sabe explicar. Começaram a entrar na floresta morta, destruída e com uma fumaça, uma neblina assustadora, brincando entre suas pernas e ocultando a visão à frente. Em um olhar mais distante, poderia dizer que aquela coisa branca estava ludibriando as pessoas. O rapaz pediu para que os dois agentes o seguissem, pois estava lembrando o caminho no qual passou com os dois homens que foram mortos e consumidos pela região desenhada pelo próprio Lúcifer. Os sujeitos estavam confiantes e queriam explicar ou encontrar uma razão para a tragédia. O desejo daqueles dois caras era acalmar o nervosismo das famílias e, assim, descansar as suas almas. Caminharam por muito tempo e a noite chegou de surpresa, como se fosse uma gripe inesperada. Mesmo escuro, os vagalumes iluminavam o local com a ajuda de lanternas sendo acompanhadas pelos homens. O céu estava nublado, era noite de lua cheia, mas as nuvens estavam escondendo o brilho lunar. Após muito caminharem, os agentes estavam sem esperança de encontrarem alguma coisa, e acreditando que estavam sendo enganados pela loucura de uma pessoa que passou por um momento trágico. Não viram nada além de árvores mortas, sendo entortadas pela decomposição do lugar, como se fossem embaraços infinitos, barulhos de animais correndo entre as matas, e a fumaça dançando por todas as partes. A escuridão estava por todo lugar, pois a lua desapareceu para esse dia, deixando um cenário um pouco assustador e facilmente criando uma armadilha para pessoas inexperientes serem consumidas. Chegaram a um momento, no qual pensaram em desistirem e pediram para que o garoto voltasse com eles. No entanto, naquele exato momento, ele parou, apontou seus olhos para frente e disse que chegaram no local onde estava o anjo. Os homens não estavam vendo nada, permaneceram tentando compreender o que estava acontecendo. Depois de muito tempo jogando seus olhos em todas as direções e tentando encontrar algo além da pintura terrível da floresta morta, a lua apareceu. As nuvens foram embora e os barulhos de animais deixaram o lugar, a fumaça estava se escondendo no solo devastado e uma sombra, uma presença deslizando no chão apareceu de surpresa, representava um abraço de mãe. Parecia serem braços esticados vindo de uma direção um pouco distante. Eles, os agentes, observaram o anjo. O garoto parecia fascinado e começaram a caminhar lentamente, curiosos e assustados, em direção daquela coisa, que estava projetando aquela imagem sendo arrastada por todo o solo do pântano em direção aos homens. Os homens chegaram bem próximos do suposto anjo, era uma coisa realmente impressionante, pois o seu corpo era construído por uma árvore e outras partes do pântano. O lodo negro criava formas humanoides, sua parte superior era semelhante a um homem esbelto, as suas asas eram feitas de folhas mortas e o seu rosto, terrivelmente moldado, expressava uma forma facial de uma pessoa. O anjo ostentava olhos mortos, perfurados e sua boca parecia que estava sorrindo. Quanto mais a lua iluminava sua fisionomia, os homens da lei ficavam paralisados e estupendos, observando. Aquilo era uma coisa sobrenatural e difícil de compreender. Esse é o anjo sem rosto, disse o rapaz nas costas dos homens. Apesar da luz sendo escondida, vindo do céu e a sua boca rasgada, fazendo algo semelhante a uma gargalhada exagerada, ele não tinha rosto, com exceção do seu corpo que parecia ser um anjo de verdade. Uma coisa assombrosa e aterrorizante. No entanto, em um olhar mais distante, era fascinante como se aquela coisa tivesse com vida. Um homem perguntou sem tirar os olhos daquela figura misteriosa no centro do pântano. Como esse anjo lhe salvou? Hipnotizado e interrogando o rapaz ao mesmo tempo. Ele não percebeu a pancada e o barulho de algo caindo próximo dos seus pés, até que ouviu a voz do garoto nas suas costas, mais uma vez bem devagar e com a tonalidade sendo forçada por um esforço físico no momento em que falava. O anjo sem rosto não me salvou, ele não fez nada além de cumprir o seu objetivo. Isto era apenas uma distração,
os braços sendo jogados na direção da cabeça do agente e uma pancada violenta na sua nuca, foi necessário para que ele caísse no chão. A violência do golpe foi muito forte para trincar o seu crânio e fazer com que o homem morresse ali mesmo. O jovem permaneceu observando os corpos, não precisaria se preocupar em caçar nada para comer, e nem procurar um conforto com exceção daquela figura desenhada em sua frente, pois o anjo lhe proporcionou tudo que aquela alma vazia necessitava. No centro do pântano estava aquela figura medonha posicionada, enraizada e sendo desenhada pelos traços mórbidos da floresta sem vida. O jovem estava ali abaixando para receber o seu prêmio, e o anjo ficou com um corte estampado no seu rosto vibrante. Quanto mais a lua iluminava aquela coisa que se assemelhava com um rosto humano, deixava uma gargalhada esculpida em seu semblante, observando o cenário bárbaro do pântano e aquele rapaz alimentando-se mais uma vez. E aqui se encerra mais um relato. Espero que tenha gostado e deixe seu like. É muito importante para continuar produzindo esse conteúdo para vocês. Nos vemos em breve.